Olá pessoal, eu sou o Wellington, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de VBA. Nesta aula estarei ensinando a vocês sobre coleções nativas, certo? Estarei explicando para vocês o que são essas coleções nativas. Então lembra lá na aula passada que eu expliquei para vocês um pouquinho sobre objetos, que eu falei que um objeto poderia estar dentro de outro objeto, eu expliquei sobre as propriedades e tudo mais, né? Vamos na prática agora. Aqui eu tenho alguns códigos simples, certo? Feitos em VBA, para que vocês entendam melhor, né? Então nessa parte aqui de cima, eu coloquei planilha 1.range.a1, certo? O que dá a entender aqui? Que dentro do meu objeto planilha 1, eu tenho um objeto range, dentro do objeto range eu tenho a célula A1, que é um objeto também, e dentro da célula A1 eu tenho a propriedade value, e a esta propriedade value eu estou atribuindo o texto teste1, beleza? Só que esse comando aqui, que eu acabei de colocar aqui em cima, lá no VBA ele não existe, ou seja, não existe um objeto A1 filho do objeto range que está dentro da planilha 1. Isso não existe. Se eu tentar fazer isso, não vai dar certo, certo, pessoal? O que existe lá no VBA é essa parte aqui de baixo. Ó. Essa parte aqui de baixo existe. E aqui é onde vocês vão se deparar com o seguinte, com esses parênteses aqui, com esse abre e fecha parênteses. E dentro deles, vocês vão ver entre aspas aqui, a célula, no caso aqui, a célula A1. Então o que acontece aqui, pessoal? Esse range aqui, certo? Ele é uma coleção. E o que é uma coleção? Uma coleção é onde nós podemos colocar vários objetos dentro dela. E no caso aqui, a coleção range, ela se referencia a todas as células da planilha 1, certo? Se aqui tivesse planilha 2, o meu range estaria se referenciando a todas as células da planilha 2. E é dentro das aspas aqui, ó, que nós colocamos que objeto dentro dessa coleção que eu quero pegar. Ou seja, dentro da coleção range, aqui neste caso, eu estou querendo pegar o objeto A1. E aí sim, agora, eu pego a propriedade value deste objeto A1. Então quero que vocês entendam que lá no VBA existem essas coleções e que sempre que vocês virem, né, algo assim entre parênteses com aspas duplas e depois vocês observarem, né, que está sendo colocado um ponto final e chamado alguma propriedade ou método, vocês vão ter a certeza que nós estamos se referenciando a uma coleção, certo? Existe no VBA funções também, que é algo que vocês vão aprender nas próximas aulas. O que diferencia uma função de uma coleção, representando assim visualmente, é o seguinte: em uma função, esse ponto final aqui não existe, tá? Se você colocar uma função aqui e colocar o ponto final, vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Não existe para as funções propriedades, certo? Que nem aqui no caso eu estou utilizando a propriedade value. Para as funções isso não existe. Ou seja, sempre que vocês virem então algo escrito com abre parênteses, com as aspas, né, nesse padrão aqui que está o nosso range, seguido de um ponto final, vocês vão saber então que esse cara aqui, ó, é uma coleção de objetos. E aqui fica fácil saber, né, que a coleção de objetos nesse caso são as células da nossa planilha. Eu espero ter sido claro nessa aula e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até mais!